Estou. Sim, ouço, sim. Peça tem 3 minutos, pode ser. Seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. Os cortes salariais na função pública vão manter-se até 2018. A Ministra das Finanças anunciou que os salários vão ser repostos ao ritmo de 20% ao ano. Na apresentação do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas, Maria Luísa Albuquerque revelou ainda que o Governo pretende começar a eliminar a sobretaxa de IRS já a partir do próximo ano. Aos poucos, a austeridade vai ficando pelo caminho. É isso, pelo menos, o que garante o Governo. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a reposição dos salários da função pública ao ritmo de 20% ao ano até 2018. Na prática, só em 2019 é que os funcionários do Estado que ganham mais de 1.500 euros vão receber o salário por inteiro. A medida vai ser integrada no Orçamento do Estado para 2016. A Ministra das Finanças admite que a reversão pode ser acelerada, mas só se as condições orçamentais permitirem. A reposição gradual da redução remuneratória dos trabalhadores do setor público com salários superiores a 1.500 euros mensais, de forma a que a reposição integral ocorra no ano de 2018 e, portanto, o pressuposto aqui subjacente é uma reposição de 20% ao ano. Isto tem um custo na ordem dos 150 milhões de euros por ano. O Governo podia ter optado por devolver os cortes todos de uma vez, mas preferiu faseá-los para poder baixar os impostos sobre as famílias. O Programa Nacional de Reformas prevê a descida da sobretaxa de IRS dos atuais 3,5% para 2,6% já no próximo ano. Decidimos também propor a redução da sobretaxa de IRS, também distribuída ao longo deste horizonte linearmente e que custa em cada ano cerca de 190 milhões de euros e que conduzirá, neste ritmo, ao desaparecimento da sobretaxa de IRS no ano de 2019. Para as empresas também está previsto um alívio da carga fiscal. O Governo quer reduzir a taxa de IRC para os 17% em 2019, uma medida que custa 100 milhões de euros por ano. Já as pensões são tema que não tem dado descanso ao Governo. A Ministra das Finanças diz que é necessário poupar 600 milhões de euros por ano com as pensões do sistema público, mas não anunciou como pretende fazê-lo. Aquilo que propomos incluir no próximo ano é uma medida que tem uma obrigação de resultado, ou seja, um impacto positivo sobre o sistema de pensões, com uma ordem de grandeza de cerca de 600 milhões de euros. E digo uma obrigação de resultado porque o ano passado o Sr. Primeiro-Ministro disse que não apresentaria uma nova proposta de reforma para o sistema de pensões sem que fosse discutida e acordada com o principal partido da oposição, com o Partido Socialista. Até ao momento não foi possível abrir esse diálogo, o Partido Socialista não tem estado disponível para esse diálogo e para chegarmos a esse consenso, mas não deixamos de reconhecer que o problema se mantém. Adiada fica, por enquanto, a discussão sobre a descida da taxa social única. Maria Luísa Albuquerque garantiu que a medida mais falada dos últimos dias não foi tema de discussão no Conselho de Ministros. A redução dos custos do trabalho é, para já, apenas uma hipótese. Na Comissão Executiva de hoje debatemos as propostas do Governo inscritas no Programa de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas.
Como habitualmente, às quintas-feiras contamos com a presença de Isabel Meireles e Fernando Antas da Cunha. Sejam ambos muito bem-vindos. Isabel Meireles, esta estratégia do Governo de repor gradualmente os cortes salariais, a sobretaxa, parece-lhe que é uma estratégia prudente? É seguramente muito prudente, porque, no fundo, aquilo que se propõe é um desmantelamento gradual, cauteloso, de todas as medidas que tiveram que ser impostas durante o período em que tivemos, enfim, sob a tutela da Troika. E, sobretudo, há uma coisa aqui muito interessante, é que não se pode acusar este governo nem a coligação, de se ter medidas eleitoralistas, porque, de facto, dizer que se vai repor até 2018 os salários que foram cortados na função pública, referir-se em relação à reforma da Segurança Social, e já lá vamos que, se calhar, é o ponto mais polémico deste Programa Nacional de Reforma, a baixa do IRC, a sobretaxa do IRS, mas tudo feito gradualmente e não de supetão, como normalmente também em tempo eleitoral se promete, sendo que me parece que matematicamente não é possível. Portanto, eu diria que este governo, se calhar, não, obviamente que está interessado em ganhar eleições, mas está interessado pela primeira vez, dá-me ideia, desde, enfim, o 25 de Abril, em que somos democracia, em fazê-lo de forma frontal, honesta, séria, tendo a colaboração de outros partidos, designadamente do PS, que, obviamente, não se quer comprometer, e não se quer comprometer porquê? Porque dizer aos eleitores que ele também, ele PS, está de acordo com esta reposição progressiva de alguns cortes e que são mesmo exigidos pelo Tribunal Constitucional, o que me parece também, já agora deixe-me abrir esse parênteses, algo de extraordinário, porque o Tribunal Constitucional julga, não faz previsões económicas ou macroeconómicas, portanto não pode saber até que data é que a situação de equilíbrio orçamental está reposta. Portanto, o Tribunal Constitucional não obriga a uma reposição integral já no próximo ano? Obriga, 2016, designadamente, os cortes salariais da função pública. Isso, para mim, é que é muito estranho como é que o Tribunal Constitucional pode dizer que em 2016 os cortes salariais da função pública, entenda-se, vão ser repostos. Como? Tem previsões económicas, tem o conhecimento, de facto, da evolução do país, dos mercados, da situação internacional. Portanto, digamos que, mais uma vez, para além de fazer política, o Tribunal Constitucional, de repente, resolveu fazer economia. Fernando Antas da Cunha, concorda? Eu já tinha saudades de falarmos aqui do Tribunal Constitucional. Tivemos aqui uns meses. Andou esquecido. Uns meses em termos de suspensão do Tribunal Constitucional fazer parte do dia-a-dia. Mas o Partido Socialista, quando diz que em 2016 serão repostos na totalidade os salários, está simplesmente a cumprir uma ordem do Tribunal Constitucional? Bom, essa é a orientação do Tribunal Constitucional, não há dúvida nenhuma, mas concordo a 100% com a Isabel, com aquilo que diz, repara, o Tribunal Constitucional, nós já dissemos mais do que uma vez aqui, que também deveria seguir uma linha que também está na própria Constituição, que qualquer orçamento em Portugal deverá ter um conjunto de receitas para cobrir as despesas, e não é isso que se verifica desde o 25 de Abril, e portanto isto não se trata de inconstitucionalidade nenhuma, e no entanto as coisas têm sido contextualizadas ao longo dos anos. Mas esta proposta de reposição gradual por parte do atual Governo no Programa de Estabilidade vai contra as determinações do Tribunal Constitucional? Eu não penso, quer dizer, vai contra em termos de timing, não vai contra relativamente à resolução da reposição. Portanto, o Governo está a dizer que vai repor, em que condições é que vai repor, é que não são aquelas que o Tribunal Constitucional definiu na sua decisão dessa medida. E parece-me a mim que vão ser propostas medidas adicionais em que provavelmente vão ter que passar o crivo do Tribunal Constitucional. Agora, antes disso acontecer, nós vamos ter umas eleições e, portanto, resta saber se vamos ter o atual governo, ou a atual coligação, ou os partidos da governação a ganharem novamente as eleições, e se tivermos
esse cenário como possível, estes dois planos, quer o de estabilidade, quer o plano das reformas, acabam por assentar um bocadinho ou antecipar um bocadinho aquilo que será o programa do Governo. E também concordo com a Isabel que não há dúvida nenhuma que não se pode aqui ver aquelas medidas eleitoralistas típicas, altamente populistas, de angariação de votos. Não, muito pelo contrário, temos aqui uma Isso situação... pode significar que também o PSD não está a pensar em ganhar as eleições? Não sei, eu se calhar, não sendo um politólogo nem sendo especialista nessa matéria, eu se calhar inclino mais para uma diferença de aproximação àquilo que hoje em dia penso que começará a ser a tendência, que é aqueles meios e aquela típica estratégia do passado para se atingir votos está um bocadinho esgotada, porque as pessoas já não acreditam nela. Se alguém se der ao trabalho, eu não tive tempo de ler ali os sumários executivos de ambas estas reformas, porque não tive tempo para ler com atenção todo o documento, mas passei algumas das referências que aqui estão ditas e que estão sustentadas com números, e nós conseguimos perceber, se alguém fizer uma leitura atenta disto, que algumas medidas que vêm sendo avançadas como possíveis do plano ou das propostas eleitorais do PS serão impossíveis. Ora, se o próprio Governo diz o seguinte, que o crescimento do emprego para os próximos 4 anos se prevê que seja na ordem dos 200 mil postos de trabalho, quer dizer que repõe 40% dos postos que deixaram de existir nos últimos 4 anos, que foram cerca de 500 mil. Isto, na minha ótica, não é minimamente irrealista, penso que é realista. Dizendo inclusivamente o seguinte, que vão deixar de ter a limitação de poder contratar na função pública, ou seja, equivalente a que cada pessoa que sai da função pública será contratado um recurso mais novo, mais qualificado para essa mesma função pública, de forma a cada vez mais ser possível concorrer com o setor privado. Este tipo de medidas que estão a ser aqui previstas e que ainda assim assentam em cenários, todos eles muito positivos, o que é, de alguma forma, no mínimo questionável, porque estamos a dizer que durante... cenário macroeconómico, durante 4 anos, a economia na zona euro vai sempre crescer, as exportações vão se manter a um ritmo de 5%, as importações também vão crescer, abafa um bocadinho este número, mas de qualquer maneira o desemprego vai diminuir, o crescimento económico e a procura interna vai aumentar, portanto, é tudo números muito positivos ao longo de 4 anos, quando nós sabemos perfeitamente que podemos ter uma crise qualquer de um petróleo com um barril a $50 e altera todos estes números de uma forma radical. Portanto, essa previsão de crescimento de 2% em torno dos 2% até 2019, parece-lhe que poderá... Há aí muitos riscos. Os números neste momento dão razão ao Governo. Aliás, como sabemos, o Governo tem vindo, de alguma forma, a colocar sempre em cima da mesa que as suas próprias previsões foram abaixo daquelas que têm vindo sistematicamente a serem corrigidas pelas instituições internacionais. Já para este ano, quando na apresentação do Orçamento do Estado, a previsão de 1,5% de crescimento para este ano foi na altura considerada muito otimista e nesta altura... Irrealista, não era otimista, era irrealista. E daí de facto, eu ter que concordar com a Isabel, pela primeira vez, e não tendo nada a ver nem com partidos políticos, nem com ser simpatizante ou não dos membros do Governo, a verdade é que temos alguma correspondência com a realidade das coisas. E muitas vezes até uma certa, diria, um certo conservadorismo nos números que são apresentados. A verdade é essa. E, portanto, parece-me a mim, pelo menos num cenário de futuro próximo, que nós devemos seguir esta linha do que propriamente uma linha de vamos crescer ou vamos repor imediatamente os 500 mil postos de trabalho que foram perdidos nos últimos 4 anos, vamos atribuir subsídios de pobreza, vamos crescer a uma média. Portanto, eu acho que isso é que é irrealista. Portanto, olhando globalmente para as medidas apresentadas e para a estratégia do Governo para até 2019, considera que são medidas realistas? Parece-me que são... A reposição gradual e a reposição, o corte, aliás, de sobretaxas já a partir do próximo ano, parecem-lhe medidas Essas são as medidas concretas e que me parece que vão acontecer. Isso parece-me que, ou seja, a reposição dos salários a 20% ao ano, em 5 anos serem repostos na totalidade, e o desaparecimento, ainda que progressivo, da sobretaxa,
parece-me que tem tudo para acontecer, até porque se virmos os números das receitas fiscais nos últimos 4 anos, face às despesas, vimos que acomoda ou que pode acomodar esse cenário, desde que não haja qualquer coisa que altere os juros da dívida pública substancialmente. Eu aqui tenho que dar a razão ao António, que hoje não está cá, que aqui estes números que estão nestes mesmos planos vieram demonstrar precisamente o que o António vem defendendo aqui há muitas semanas ou muitos meses. Que o António Neto Silva, também costuma estar neste painel. Que se os juros fossem realmente renegociados para níveis mais baixos da dívida, claramente estávamos já a ter uma trajetória de correção da dívida pública muito maior do que estamos a ter até à data. Porquê? Porque o aumento da receita fiscal face à diminuição da despesa pública propriamente dita veio a ser um bocadinho abafada pelos juros que têm sido aplicados à dívida pública portuguesa. Pese embora que agora neste momento estamos a níveis, sem dúvida nenhuma, muito baixos. Por isso parece-me que realmente são medidas, algumas delas concretas, outras um bocadinho menos concretas e que eu próprio não consegui entender o seu sentido, mas de uma forma geral este plano assenta no seguinte: economia de escala. Economia de escala em tudo o que é setor público, ou seja, concentrar entidades de pagamento de forma a que não tenhamos não sei quantas pessoas a fazer a mesma coisa, concentrar serviços jurídicos e de contencioso de forma a tentar evitar recorrer a outsourcing com tanta incidência. Portanto, eu acho que a palavra-chave é economia de escala entre todos os ministérios, e é isto que vai assentar a reforma. Isabel Meireles, falando agora das pensões, o Governo considera que a reforma da Segurança Social impõe-se e com um corte de cerca de 600 milhões de euros nas pensões. O que é bastante violento, porque o Tribunal Constitucional, devo recordar mais uma vez, em 2013 chumbou um corte bem menor de 372 milhões. Está lá, o objetivo não está lá a forma de lá chegar. De lá chegar. Ora bem, é uma dificuldade. E é aí que anda uma grande nebulosa. Ou seja, este governo, apesar de ter boas intenções, como já aqui eu e o Fernando concordámos, tem uma má comunicação, sempre teve. E, de facto, este corte nas pensões de 600 milhões de euros criou um soundbite junto da oposição, que obviamente o propagou e ecoou, que o Primeiro-Ministro, eu tive a oportunidade de ver um extrato no Parlamento em que ele diz que não é nas pensões que vai cortar. Porque, de facto, não faria sentido se a SES vai já terminar em 2017, portanto, a contribuição especial de solidariedade para os pensionistas com pensões acima dos 1.500 euros vai deixar de existir em 2017, só para o ano é que se mantém, quer dizer, não faria sentido que se fosse novamente cortar nas pensões. Portanto, há aqui ainda uma nebulosa, uma indefinição que justamente se pede à oposição, a todos os partidos da oposição, que ajudem na definição deste buraco. Mas então, para Isabel Meireles, não está claro que é isso que o Governo pretende? Um corte de 600 milhões de euros nas pensões? Não, para mim está claro. Agora, não está claro que seja corte, que estes 600 milhões de euros, este buraco da corte das pensões social, em pagamento. Exatamente, seja obtido através de cortes de pensões. Pode ser obtido de muitas formas. Do próprio crescimento do emprego. E não só, Fernando, porque uma das críticas, talvez, que, embora também sem ter lido profundamente, mas com algum cuidado nas principais medidas, este Programa Nacional de Reforma e o Programa de Estabilidade, que curiosamente já não se chama... Perdeu o crescimento. Pois não parece, cá está, um erro de comunicação, porque o Governo, obviamente, como todos os governos, pretende o crescimento. Esse é o objetivo final, porque é crescer que a economia, as finanças públicas se tornam sustentáveis. Mas dizia eu que esse corte, esse buraco que é preciso tapar dos 600 milhões de euros,
pode advir de outras fontes de rendimento. Pode advir, por exemplo, estava eu a dizer que é uma grande crítica que eu faço a estas medidas, é que não se vê muitos cortes na despesa. Há racionalização de serviços, mas não há exatamente muitos cortes na despesa e, portanto, isso pode vir de uma outra medida que já foi proposta, que é a baixa da TSU. Ou seja... Mas isso vai retirar contribuições à segurança social? Ora bem, vai retirar, por um lado, esta baixa da TSU, vamos lá começar pelo princípio, tem a ver com as empresas privadas, mas não todas. São sobretudo aquelas que empregam mais trabalhadores com contratos sem termo. Fundamentalmente, parece-me que vão ser essas as empresas visadas para manter o emprego. Esta questão da taxa social única não aparece em lado nenhum, não é? Nos documentos. Não aparece, é apenas uma ideia de Passos Coelho, que sempre defendeu muito a baixa da TSU e logo a redução dos custos de trabalho, dizendo ele, e esta é a lógica, se baixar os custos do trabalho para as empresas privadas ou para certas empresas privadas, eles vão empregar mais trabalhadores. E empregando mais trabalhadores, vai haver mais descontos para a Segurança Social. E esses descontos para a Segurança Social vão não só cobrir a perda de receita do abaixamento da TSU, como vão permitir ainda tapar o buraco dos 600 milhões de euros da Segurança Social. Porque vejamos só este número que eu acho uma coisa espantosa. Os descontos para a Segurança Social são exatamente 34,75%, sendo que 11% estão a cargo do trabalhador e 23,75% a cargo da entidade empregadora. É uma carga brutal a juntar a todas as outras. Mas, Isabel, como é que se resolveria a perda de contribuições no curto prazo? Porque esses efeitos sobre o emprego são a longo prazo. São a mais longo prazo. Ora bem, contando com a tal flexibilidade das regras europeias. Não tão flexibilidade. E é que está. E essa é outra variável. É porque este Programa Nacional de Reforma e o Programa de Estabilidade ainda vai ter que ser submetido, no âmbito do semestre europeu, aos parceiros comunitários. Mais do que isso, enquanto Portugal não sair da situação de déficit excessivo, ele vai ter que ter autorização para diminuir as suas receitas, designadamente através do abaixamento dos impostos. Portanto, temos aqui duas variáveis. Aquilo que o Governo pensa e quer, e eu estou a fazer aqui relativamente à TSU alguma especulação, não é necessariamente aquilo que vai acontecer. Tem que as instituições europeias, nomeadamente a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, mais os conselhos ECOFIN e o próprio Conselho Europeu... Não será um processo fácil? Não. Não será um processo linear e não sabemos ainda se essa medida vai ser aceita, exatamente, vai ser sancionada. Voltaremos à discussão a seguir a um curto intervalo. Até já.